demais, sermos fiéis ao nosso Deus. Vamos orar? Eu vou pedir Manqueiro que ore ao Senhor em favor do culto infantil. Logo após o louvor, a palavra está com o pastor.
governar sobre nós. Amém? Quando ainda não éramos salvos, é como se a nossa alma estivesse quebrada, não é? Assim como o vaso é quebrado, quando nós não temos o Senhor, a nossa alma está como um vaso quebrado. Quando o Senhor nos encontra, Ele coloca todos os pedaços no lugar e nos deixa por inteiros. Esse é o amor de Deus, que nos amou primeiro, entregamos uma vida, morrer no nosso lugar. E hoje nós temos vida e vida em abundância, porque um dia o Senhor nos reconstruiu, colocou todos os pedaços que estavam fora do lugar. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, podemos adorar o Espírito em verdade, com todo o nosso coração. Então, faça dessa canção a sua oração. Agradeça porque o Senhor te fez. Sem nada em troca, Ele nos resgatou. E hoje podemos estar aqui para adorá-lo, para agradecê-lo e escolher viver uma vida inteira para a glória dele. Em pedaços, minha alma estava, mas com sua graça, perfeito sou. Sem nada
bondoso, compassivo, fiel, amoroso. Obrigada, Senhor, por essa graça. Mesmo hoje, Senhor, sendo reconstruídos pelas tuas mãos, nós podemos falhar sim, nós podemos errar sim, porque somos pecadores, mas a tua graça nos alcança. Nós não precisamos, ó Deus, permanecer no erro, permanecer no pecado, porque o Senhor nos limpa e nos lava de todo o pecado, de todo o erro, de toda a sujeira. E que hoje, Senhor, a nossa vida esteja, Senhor, inteiramente, ó Pai, nas tuas mãos, como vasos na mão do oleiro. E assim a igreja vai cantar mais uma vez: sublime graça, doce som. Só a igreja. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. O novo sempre agora, Senhor. Graças e paz, irmãos. É com grande alegria que nós nos reunimos nessa noite para celebrar a ceia do Senhor, noite de comunhão, noite de consagração, dia também de agradecer ao Senhor pelas dádivas recebidas, pela primícia que Ele tem nos dado. E hoje, primeiro domingo de março, também como Igreja do Senhor, como povo batista, nós louvamos e agradecemos a Deus pela chamada esposa do pastor. E hoje pela manhã a igreja fez uma belíssima homenagem para minha esposa. E eu quero nessa hora agradecer, a todos que estiveram aqui presentes, aos irmãos, aos ministérios, ao carinho, que tem dado a nós nesse tempo que estamos aqui. Amém? Mas também eu quero deixar a minha gratidão para a irmã Janete, que está aqui, como também serviu por muitos anos aqui ao lado do pastor Gelson. E eu sei também que ela não serviu só como esposa do pastor, mas como serva do Senhor. Quero louvar pela sua vida. A irmã seja tremendamente abençoada, não só hoje, mas no decorrer da sua vida. A Igreja Batista Missionária é muito grata pela vida da irmã e também do pastor Gelson, que serviu aqui em nossa igreja. Amém? Eu sempre digo, nós só estamos aqui porque homens de Deus, porque pessoas passaram por de nós. Se eles não tivessem passado, nós não estaríamos aqui de forma alguma. Nós vamos celebrar 73 anos daqui, 3 finais de semana, dia 21 e 22. Nós só vamos celebrar porque homens de Deus passaram por aqui. E nós precisamos honrar também essas pessoas. Amém? E esse é um tempo oportuno para isso. Como prometido, nós vamos entrar agora no fruto do Espírito. Nós vamos experimentar o fruto do Espírito. E a cada domingo nós vamos pegar um elemento e nós vamos começar pela alegria. Nós sabemos que Paulo, ao descrever os frutos lá em Gálatas, ele começa pelo amor, alegria, paz, unidade, bondade, mansidão, domínio
vai descrevendo, mas nós vamos começar pela alegria, porque nós precisamos ser um povo alegre. E hoje é dia de festa, hoje é dia da ceia do Senhor. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do verso 30, verso 13 a 35. É um texto de uma narrativa de um encontro de Jesus com dois discípulos. E nós queremos aprender sobre a alegria baseada nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Ouça com fé a palavra do Senhor nesta noite. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O que tinha acontecido? A morte de Jesus. Então eles ainda estavam atônitos. Então sobre isso que eles estavam conversando. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles eram impedidos de reconhecer. Eles lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Interessante que, irmãos, os discípulos não reconheceram a Jesus. Pensaram que era um viajante, um desconhecido, conversando com ele. 19. Que coisas? Perguntou-lhe. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Olha só. Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deu um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos encontraram contaram ter tido uma visão de anjos e diziam que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês buscam entender o que demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que quem ia mais adiante, mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase ficando. Então ele entrou, ficou com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele
nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Pai, obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra, por essa porção tão rica, maravilhosa que o Senhor deixou a nós, a revelação da ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós queremos refletir sobre a ressurreição, sobre a graça da salvação, e essa salvação dá a nós alegria, o elemento do fruto do Espírito. Pai, nós queremos aprender com o Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, nos abençoe nessa hora. Assim eu te peço, em nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém? Queridos irmãos, alegria. Alegria. Quando nós estudamos a palavra alegria, somos, pela maioria das vezes, levados a lembrar de acontecimentos marcantes e especiais na nossa vida. Por exemplo, um passeio. Um dia alegre. Quando eu visitei aquele lugar. Quando eu fui a tal lugar. Um dia marcante. O dia do meu casamento. O dia que eu vi nascer um bebê. Meu filho, ou meu neto, ou meu sobrinho. Algo do tipo. O nascimento de uma pessoa. Uma festa surpresa que nós recebemos. Isso nos deixa alegre. Uma visita de um amigo. De uma forma inesperada, veio, foi lá em casa, nos visitou, nos surpreendeu. O dia que nós confessamos Jesus Cristo como Salvador, o dia que nós demos a nossa profissão de fé, o dia do nosso batismo, foi um dia alegre, nós lembramos disso. Tudo isso nos liga ao passado, a lembranças, a dias felizes que nós já passamos, que nós já vivenciamos. Mas quando você traz à memória os seus últimos dias, os últimos dias que você está vivendo, você tem achado contentamento neles? Você está se alegrando dos seus dias? Os dias para você têm sido dias felizes? Você tem transparecido esse sentimento ser alegre? Ou é momentos, flashes, dias de um passado que talvez está tão distante que se não tiver foto, não foi mágico? Depois da morte de Jesus, os discípulos perderam a alegria. Foram tomados por uma grande tristeza, e o texto diz que eles estavam com um rosto entristecido e esqueceram da promessa de Jesus, que o próprio Jesus, conversando com ele, vocês esqueceram do que os profetas falaram, de que o Senhor ia sofrer, mas ia ressuscitar. Vocês esqueceram que Ele irá voltar, que Ele ia ressuscitar. 2 discípulos partiram para a direção de Emaús, e um estranho se junta a eles e começa a explicar a palavra do Senhor, começa a falar sobre o Evangelho, sobre a verdade bíblica, sobre a promessa do Senhor. E este estranho, que era Jesus, chega para os discípulos, conversa com eles, mas eles não o reconhecem, por causa da tristeza, por causa da tristeza que eles encontraram, estavam. Eles comeram com Jesus, mas só depois que abriram os seus olhos, que o Senhor fez aberto os seus olhos, eles perceberam que eles estavam ao lado de Jesus. Após ter os olhos abertos, a alegria foi restaurada.
Eles foram animados pelo Espírito, saíram correndo rumo a Jerusalém. Eles estavam indo em direção a Emaús. O texto diz a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles saem alvoroçados, alegres, animados, para estarem com os outros discípulos e compartilhar com eles tudo o que tinha acontecido, a conversa com Jesus. Porque a alegria foi restaurada, os sonhos brotaram, a esperança viva estava com eles agora. Queridos irmãos, nesta noite, o Senhor quer restaurar a nossa alegria. O Senhor quer dar-nos motivo para deixar a tristeza e viver na alegria dEle, na alegria que vem do Senhor, na alegria que Ele compartilha com as nossas vidas. Se tem algo que tem em toda a Bíblia, essa palavrinha, alegria. Mas eu quero destacar só no Novo Testamento, porque senão a gente fica nos Salmos muito. Em todo o Novo Testamento, a igreja é animada, é motivada, é fortalecida para a alegria. É levada a ser alegre. Quando houve concílio em Jerusalém, os líderes da igreja enviaram cartas às igrejas, e as cartas começaram: a alegria seja convosco. Atos capítulo 15, verso 23. Tiago, ao escrever sua carta, ele começa da seguinte forma: a alegria esteja convosco. E Tiago escreve de forma muito prática da igreja, prática da vida cristã. E ele começa falando: a alegria esteja convosco. As últimas palavras de Paulo, na maioria das suas cartas, ele termina com a expressão: a alegria seja convosco, irmãos. Como em 2 Coríntios, ele termina. Mas Paulo também em Filipenses, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, ele reforça a ideia da alegria na vida do discípulo de Jesus Cristo, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas Jesus também, em Mateus 28, verso 9, ele diz: alegria seja convosco. Queridos irmãos, a alegria é uma atmosfera que caracteriza a vida cristã. É uma característica da vida do cristão, é a alegria. Tem gente que pensa que o cristão, o crente, não é alegre. Doce ilusão. O nosso ambiente deve possuir uma identidade emocional única, que é capaz de influenciar o espírito de quem estiver no ambiente para ser alegre, para estar alegre. O ambiente tem que contagiar com a alegria. Quem é a igreja? Quem que deve dar frutos? Prédio ou pessoas que estão no prédio? As pessoas. A igreja são as pessoas. As pessoas que dão fruto. São as pessoas que têm que estar alegres. Então há 2 tipos de atmosfera, irmãos, de um ambiente. Atmosfera que podem ser criadas. A primeira atmosfera do ambiente é a que nós construímos. Nós construímos um lugar. E nós fazemos desse lugar a atmosfera agradável, que as pessoas se sintam bem. Isso é mecânico. Nós controlamos o ambiente, dando às pessoas uma sensação boa, agradável. Ela se sente bem. Como, por exemplo, uma boa iluminação, uma boa paleta de cores no ambiente, um som agradável de se ouvir. Estamos construindo aqui, reformando o altar, bons instrumentos, tudo isso para gerar um ambiente agradável, para que todos possam sentir bem.
Assim, nós criamos uma expectativa, nós incentivamos as pessoas a conectarem com o lugar. E essas pessoas são os observadores. Ele observa o lugar. Esse lugar é acolhedor. Esse lugar é agradável. Olha só, né? Confortavelmente, um banco agradável, a gente pode até reclinar. Assim, tá? O pastor pode ficar pregando mais 1h30, não tem problema, porque o ar-condicionado hoje está agradável, né? O som, tudo legal. Bom, nós criamos esse ambiente, mas isso não é suficiente para que as pessoas possam se sentir completas no lugar. Deixa eu te dar outro exemplo mais interessante que nós estamos aqui. Eu não sei você, mas pobre como eu, quando vai em um lugar chique, fica achando mágico, só fica olhando para o lugar, né? E eu já fui em alguns lugares chiques aqui, mas para mim de todos, é o Hospital Sagrada Família. Irmão, aquilo é chique demais. Aquilo você olha e você fica olhando os cristais, não sei o quê. E os apartamentos? Né? Os lugares. Que cadeiras confortáveis. Que ambiente acolhedor. Você quer ficar? Mas é um lugar bonito. Você já sentou numa poltrona daquela, não? E a cama? Você vai com 12 anos. Ar-condicionado. Quer ficar lá não? Por quê? Está entendendo que não é a transformação do ambiente que nos faz gostar de ficar naquele lugar? Então essa primeira opção é um pouco vazia. Mas é bom. A segunda atmosfera é a atmosfera das pessoas. Aonde o próprio indivíduo, eu como pessoa, eu produzo na vida do outro a sensação agradável do ambiente. O lugar em si é estático, não muda. Mas todos os dias, irmãos, sem parar, eu estou aqui na igreja. Todos os dias. E esse lugar sozinho não tem sentido. Nada acontece. Nada. Para ter atmosfera, para contagiar, nós precisamos de pessoas. E pessoas que estejam cheias da presença do Espírito Santo. Pessoas que estejam alegres, felizes, para contagiar o ambiente. Então, o ambiente, a atmosfera vai acontecer quando eu e você estivermos alegres. Porque o ambiente vai contagiar, mas ele não vai se curar. Mas quando nós estamos felizes, nós vamos contagiar o outro, nós vamos dar a oportunidade para o outro entender que aqui é um bom lugar, porque aqui há alegria, há a presença do Espírito Santo que nos deixa felizes, alegres, contentes. Porque eu tenho certeza que ninguém quer ficar num lugar que não seja agradável. E um ambiente com alegria, ele é agradável. Um ambiente que tem contentamento, que tem espontaneidade, é agradável. Mas como podemos fazer deste lugar uma atmosfera feliz? Uma atmosfera onde a alegria possa reinar, onde a presença de Deus seja sentida através de cada rosto que eu olhar. De cada expressão que eu ver, eu vejo a presença de Deus. Como isso deve acontecer, irmãos? Primeiro, Deus apresenta para nós. Ter alegria é ter comunhão com o Senhor. Para ter um ambiente alegre, acolhedor na igreja, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Os discípulos estavam espalhados por causa da tristeza. Cada um estava com um canto. Ao encontrar Jesus, a alegria veio de imediato. Os discípulos
juntos, irmãos. Nunca devemos esquecer que a alegria é uma das maiores marcas da evangelização e da unidade da igreja. Vivemos a verdade do amor fraternal, nós devemos andar e caminhar juntos, unidos até vermos a alegria um no outro, até que o irmão tenha alegria. A unidade da igreja quebra barreiras, a unidade da igreja destrói as armadilhas do diabo, a comunhão da igreja alegra o nosso coração. Meus irmãos, a sua ausência da igreja, a sua ausência na comunhão com os irmãos, reflete a sua tristeza. A tristeza que você está passando, um momento difícil. Os discípulos estavam tristes, estavam solitários, estavam fora da comunhão. Ao exato momento que eles encontraram Jesus, que eles encontraram a verdade, eles abriram o coração, falaram da sua tristeza para Jesus, tudo que eles estavam passando. O que Jesus faz? Restaura a sua alegria. Ele restaura a comunhão. Jesus não pediu: ó, meu querido irmão, você tem que voltar para a igreja. Jesus não falou isso para os discípulos, porque a restauração faz voltar. Enquanto a gente está triste, nós vamos ficar longe do Evangelho. Enquanto a tristeza imperar no nosso coração, nós vamos ficar no isolamento. Mas quando encontrarmos com Jesus e Ele abrirmos os nossos olhos, nós vamos voltar para a comunhão da igreja. Nós não queremos sair e deixar a comunhão da igreja, porque é aqui que há alegria, é aqui que há paz, é aqui que há júbilo. E eles voltaram à alegria e voltaram para a comunhão dos irmãos, eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam indo no caminho contrário. No exato momento que Deus restaurou o seu coração, que Jesus restaurou o seu coração, eles voltam para Jerusalém. Emaús não é o meu lugar. O meu lugar é em Jerusalém, junto com os meus irmãos. O meu lugar não é em casa, curtindo deprê. É na comunhão, é na igreja, aonde há alegria. Nós não podemos, não conseguimos ficar longe dos cultos. Nós estamos com Jesus. Nós não conseguimos ficar longe da atmosfera da alegria. Nós não conseguimos estar junto à expressão de alegria. Segundo, para que esse lugar seja cheio de alegria, nós precisamos viver o Evangelho. Tem muita gente na igreja triste porque não está vivendo no Evangelho. Está caminhando no caminho de Emaús, mas ainda com a religiosidade no braço, com os dogmas, mas não receberam a boa notícia do seu coração, não creram na palavra. Olha o que Jesus fala para eles: vocês não creram em tudo que vocês já ouviram? A notícia começou lá em Moisés, viu os profetas. Olha o que Isaías falou, que ele seria moído, nós íamos receber a paz na sua morte. Vocês não creem nisso? A ressurreição de Jesus gera alegria no nosso coração, a alegria de viver a verdade que transforma, a verdade que impacta as nossas vidas. Eles estavam indo na direção de Emaús, eles estavam indo no sentido contrário do que Jesus tinha falado para eles. Jesus, quando encontra eles, coloca eles na direção certa. Não pediu para eles voltar, eles voltaram. Encontramos com Jesus. Nós temos que estar no Evangelho, nós temos que viver no Evangelho. O Evangelho vai endireitar o nosso caminho.
Ao crermos no Evangelho de Jesus Cristo, a nossa alegria aumenta. A alegria produzida pela fé não é alegria passageira de momento, mas a alegria da fé. A alegria que vem da fé produz uma nova história na nossa vida. Nós não vamos viver só de lembranças do passado, mas o Evangelho sempre produz algo novo na nossa vida, algo novo, uma experiência nova que o Senhor vai nos dar para ter contentamento nele. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Ao abrir o coração, ele foi tão impactado pela alegria da salvação, que ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu lesei. Você tem que ser muito alegre para fazer isso, contagiado pelo Evangelho. Atos capítulo 8 também conta que a mensagem de Jesus chegou a Samaria e trouxe grande alegria àquela cidade. A cidade ficou alegre, ficou festiva. Em Atos ainda, mesmo capítulo 8, no finalzinho, o eunuco Eutico celebrou o seu batismo com grande júbilo. Essa palavra júbilo é grande alegria, um contentamento muito grande. Quero imaginar como é que ele estava, radiante de alegria, pulando de alegria, saltando. Não se continha dentro de si tamanha alegria de ter rendido, de ter entendido a palavra, de ter se batizado naquele dia. A obra de Jesus que ele realizou foi completa, irmãos, para nos dar a alegria completa. As pessoas têm lutado, as pessoas têm sofrido, têm buscado razões para ter alegria nessa vida, para ter motivos melhores para se alegrar. Mas se tem algo que pode nos dar alegria completa, alegria na vida, é estar no caminho do Senhor. Você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, você pode até fazer aquilo que eu recomendei não, que eu disse que o meu cabeleireiro lá de Corá disse. Você pode até estocar comida na sua despensa, com medo aí de coisas desse ano. Mas a alegria verdadeira vem do Senhor. A alegria não vai vir em ausência de nada ou qualquer coisa. Essa alegria vai vir do Senhor. Que privilégio sublime, maravilhoso encontrar Jesus, comer com Ele, conversar com Ele. E quando encontramos o Evangelho, essa atmosfera muda o lugar aonde estamos. Em que lugar? A alegria do Senhor muda o lugar aonde estamos. Você pode chegar no lugar mais depressivo do mundo. Se você chegar com o Senhor Jesus do seu lado, aquele lugar vai se transformar em um lugar alegre. Creio, eu creio, que a depressão vai embora, porque a alegria chegou. A tristeza vai embora, porque o Senhor chegou naquele local para dar segurança. O Evangelho traz isso, segurança para as nossas vidas. Precisamos viver no Evangelho para ter alegria. Terceiro, para fazer desse ambiente um lugar alegre, festivo, a alegria tem que encher-nos por completo. Verso 32. A alegria do Senhor coloca em nós algo tão poderoso que nos enche. E nos enche por completo. Se a alegria do Senhor não nos encher por completo, há uma amistade errada. Olha o que aconteceu com os discípulos. 3 coisas aqui que identifiquei que o corpo deles, tudo foi tomado pela alegria. Verso 16 diz que os olhos deles estavam cheios de lágrimas. Olhos ardentes. Quando somos tomados de alegria, o nosso olho arde.
Eles estavam tomados de lágrimas porque estavam desesperados, estavam tristes, desamparados, angustiados. Quando somos tomados por desespero, não discernimos bem as coisas. Na verdade, talvez coisa alguma a gente discerne bem, quando a gente é tomado pelo desespero, pela tristeza. Nós vemos muito bem que eles estavam caminhando com Jesus, conversando com Jesus, chamaram Jesus para entrar para dentro da casa deles, oferecer a janta. Jesus orou pela janta, eles não conheciam nem a oração de Jesus. Jesus deu por dar graça. Mas a tristeza, quando a tristeza toma conta do nosso coração, a gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus. A gente não consegue enxergar o agir de Deus. A gente não consegue enxergar as respostas de Deus para a nossa vida, porque nós estamos tão depressivos, tão mergulhados no problema que a gente não sai desse problema. A gente só olha para ele e fica triste, e mais triste, e mais triste. Mas o Senhor está conosco. Nós precisamos crer nisso e abrir os nossos olhos e deixar o Senhor mudar a direção da nossa vida. A bênção que estava aqui. Quando nós viemos, se para trás nós questionamos algo aqui na igreja, eu falei sobre isso, e tem um dito que é muito fácil, é muito falso, que é o dito que a pessoa vem pelo amor ou pela dor. E ninguém pode vir pela dor. Porque quando a pessoa vem pelo Evangelho pela dor, a fé dela é rasa. Por quê? Porque ela veio porque Deus consertou algo que estava doendo. Mas quando Deus não consertar a próxima dor, ela vai ser dor. Porque o Deus que ela acredita não funcionou. Fé rasa. Uma fé rasa. Porque as fés, a fé quando é rasa, está ligada às bênçãos, está ligada às coisas. Quando não acontece algo novo, a pessoa vai se frustrar, e vai se frustrar com Deus, vai se frustrar com a igreja, vai se frustrar com as pessoas, e vai abandonar a fé. Jesus abre os olhos dos discípulos. Jesus quer abrir os nossos olhos para enxergarmos o Evangelho da forma que Ele é e enxergarmos Jesus como Ele é. Ele é o Salvador da nossa vida. E o Evangelho nos faz enxergar como nós somos. Nós precisamos entender que somos vasos, como nós cantamos nessa noite. Vasos são frágeis. Olhos ardentes, mas também eles estavam com um coração ardente, eles estavam com um coração pulsando, um coração acelerado, um coração ritmado. Quando eles ouviram a explanação de Jesus, a exposição de Jesus sobre as Escrituras, eles comentaram aqui, lembra? Verso 32. Eu estava com o coração queimando quando eu estava ouvindo a palavra. Coração queimando. Irmãos, eles ouviram Jesus 3 anos. E naquele momento que estavam ouvindo a mensagem, o coração deles estava queimando. Nesse momento, como estava o seu coração? Hoje pela manhã eu comentei com meus alunos. Quantas vezes a gente vem para a igreja e está indiferente? A gente não está nem aí com o que está acontecendo. A gente está totalmente desligado, desconexo com tudo, porque a gente está preocupado com muita coisa que está lá fora, ou preocupado com nada mesmo, mas é simplesmente a gente está aqui de corpo presente. Não está nem aí com o que está acontecendo. Estrategicamente, a gente sai na hora do louvor, porque talvez pediu para cumprimento os irmãos, é agora.
sai, esquece para voltar para o culto, ou está na hora da mensagem, a gente, ou abaixo, uma oração, a oração no carro, desconecta ao culto. Nosso coração tem que estar fervendo para ouvir a mensagem do Senhor. Nosso coração tem que ferver para ouvir o que Deus está transmitindo à igreja, para a transformação que Ele quer gerar na nossa vida. Nós temos que estar com ardor de ouvir a mensagem do Senhor. Não tinha negócio de falar que é o grande final. É o mais importante do culto, é a mensagem. Então nós esperamos só o amém. Eu já comentei que eu queria tirar o relógio, para a gente não ter dois corpos. Os corações tem que estar atento para ouvir a mensagem. Pulsar. O coração dos discípulos queimavam de desejo de estar na presença de Jesus, de ouvir a mensagem do Senhor. E nós precisamos nos alimentar da mensagem. O nosso coração tem que pulsar. Eu estava ali, orando ao Senhor, Deus, aquieta meu coração, porque ele está com. Eu acho que isso acontece todo domingo. Porque se não acontecer algo está errado. Porque todos os domingos, quando eu prego, eu tenho que sentir um frio na barriga. Eu tenho que sentir aquele nervosismo. Porque a palavra do Senhor que eu estou pregando não é a minha palavra. É a palavra que o Senhor deixou, que veio do céu para nós. Isso é a coisa mais importante que Deus deixou para nós na vida. A sua palavra. O nosso coração tem que arder por ela. Nós temos que ficar felizes pelo privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Mas nós temos que ter os pés ardentes. Pés. É um negocinho aí que fala de sapatinho não sei o quê. É por aí. Irmãos, o texto diz que eles saíram correndo. Os pés deles foram ligeiros, saíram correndo, paralisados. Os outros discípulos, o que tinha acontecido? A igreja foi tomada por grande alegria e eles ficaram inquietos quando ouviram a mensagem. Quando ouviram que Jesus ressuscitou, eles ficaram inquietos. Eu não posso pegar essa mensagem para mim. Eu não posso. Eu tenho que contar para o outro. Eu tenho que sair do culto e contagiar outras pessoas, porque eu vi que Jesus Cristo morreu para me salvar, para perdoar os meus pecados. Todas as minhas mazelas foram perdoadas na cruz. E Ele ressuscitou. E com Ele nós vamos ressuscitar também. Um dia vamos estar no céu. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo dos nossos pés anunciarem as boas novas. Eu tinha que ouvir um homem mais forte. Queridos irmãos, nessa hora, se fosse perguntar para você, qual é o seu sonho? O que você queria realizar? O que você gostaria de fazer? O que te deixaria feliz? Meu sorriso, irmão, porque vai realizar. Não vai. Mas o que você quer realizar? Qual é o seu desejo? O que te deixa feliz? O que vai te deixar feliz? Muito legal essa pessoa. Independente se me convida também, tá? Eu quero participar disso também. Mas o nosso desejo tem que estar na direção do Senhor. Nosso desejo tem que estar em sermos guiados pelo Espírito Santo. O nosso desejo tem que estar em alegria com o Senhor. O Espírito Santo tem que encher o nosso coração de louvor, de gratidão a Deus. Quando você está diante de Deus, você tem que ficar feliz, né? Você tem que ficar alegre. Não tem como ficar estático na presença do Senhor. Não tem como louvar o Senhor rígido. Porque o estático já é o local, já são os bancos. Isso é estático, isso não muda.
Mas nós somos seres dinâmicos e para mostrar a nossa alegria, nós temos que estar alegres, felizes. Abra um sorriso, meu irmão, porque você está na presença do Senhor. Tem gente que é tão difícil de dar um sorriso. Nem quando o pastor faz piada. Mas crente tem que dar sorriso. Crente tem que ser feliz. O que tem que nos deixar alegres é a presença do Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar alegria. E quando recebemos essa alegria, a alegria do Senhor, ela não combina com a alegria do mundo. Ponto. Não seremos tentados a fazer dos nossos bens, dos nossos talentos, da nossa família, da igreja, do trabalho, um Deus. Porque quando você troca tudo isso pela presença do Senhor, você está fazendo destas coisas o Deus da sua vida. Não vamos deixar a estética, uma atmosfera superficial, roubar a nossa alegria. A alegria do Senhor é a alegria adequada. Porque somos filhos do Rei. Os filhos de Deus são felizes. Porque Deus é feliz. Pastor, aonde que Deus é feliz? Em Gênesis. Tudo que Deus fez foi bom. Gente, é bom. Você acha que ele fez bom e ficou sério? Não. Isso é bom. Vamos na outra parte. Aí quando ele fez o homem, isso é melhor de bom. Mas é muito bom. Ele foi descansar porque ele foi maravilhar, ele foi rir, ele foi se divertir o dia inteiro, irmão. Alegria. Deus é Deus alegre e Ele quer que a gente seja alegre. Você precisa ser feliz. E você precisa demonstrar a sua alegria para as pessoas. Você precisa demonstrar que você é do Senhor para as pessoas. Precisamos saber que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida cheia de alegria. João escreve na sua carta, no capítulo 1, verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Que privilégio, irmãos, estarmos diante de um Deus que é santo. Reunimos como igreja, como família de Deus. E isso tem que nos deixar felizes. Só de estarmos aqui, isso tem que nos dar contentamento, tem que nos fazer felizes. Irmãos, todo culto tem que gerar alegria em nós. Todo culto tem que gerar alegria em nós. Nós temos que olhar para o lado do meu irmão alegre e dizer, e essa alegria, se eu estiver triste, se eu chegar aqui triste, ela tem que me contagiar. Agora, se eu olhar para o lado, meu irmão mais depressivo, mais sério do que mais sério do que eu vou outro lado, porque aqui não. Quando a gente olha para o lado, a gente vê o quê? Faz esse teste, irmãos. Agora mesmo. De domingo que vem, olha para o lado. Você vê o quê? A alegria do Senhor na vida do irmão ou depressão na vida do irmão? Vontade de ficar mais triste ainda. Irmão, a igreja é lugar de contagiar as pessoas. Nós precisamos contagiar com a alegria do Senhor. Quero terminar contando uma ilustração que a gente conhece ambientes para ter cada coisa. Ambiente para isso, ambiente para aquilo outro, tal, etc. Então imagine que você construiu um prédio de 3 andares. Um prédio de 3 andares.
E o segundo andar é o andar da alegria. No primeiro, o amor, que é a base. Né? No primeiro andar, amor. Né? E a terceira, que está mais perto de Deus, é a paz. Então, amor, alegria e paz. Beleza. Mas se contudo, por entretanto, você resolve, né, que não dá para ter alegria todo dia, então você vai quebrar o segundo andar. Vou quebrar o segundo andar para tirar a alegria daqui. Porque está me incomodando, vizinho muito barulhento, etc e tal. O que vai acontecer com o pé? Vai cair. Ué, mas eu tirei só o segundo andar. Eu não mexi no terceiro. Ele vai cair. Ele vai cair. Então, amor, alegria e paz tem que estar em todo o prédio, em todo o ambiente, em todo lugar. É o fruto. O fruto é amor, paz, alegria e longanimidade. Então, o crente tem alegria. Falta você descobrir que é o ser alegre. Falta você descobrir o sorriso que há dentro de você. O fruto do Espírito é a alegria. A nossa casa tem que ter alegria. A igreja tem que ter alegria. A nossa vida tem que ter alegria. O culto tem que ser alegre, cheio de alegria. Não conseguimos ficar alegres, sabe por quê, irmãos? Por que reclamamos? Porque exigimos muito? Porque cobramos demais? Os excessos dessas coisas tiram a alegria. Pessoas muito exigentes não têm alegria. Não só o culto, mas o nosso trabalho, da família, do passeio. E uma vez, a gente estava passeando. E a gente estava querendo tirar foto. E os meninos eram menores. Quem quer tirar foto? Não fui. Quem quer tirar foto? Eu comecei a ficar irritado. Mas não vem. Aí na próxima viagem, eu falei, você quer saber uma coisa? Eu estraguei a viagem passada. Eu que estraguei. Porque eu estava exigindo algo dos meus filhos que eles não tinham noção, eles não queriam. Eu estraguei, exigindo, reclamando deles. Vou chamar uma próxima passeio e vamos ver. Vamos tirar foto. Quero. Mas eu estou aqui para passear. E nada vai tirar a minha alegria. Para, irmão, de reclamar. Para de exigir. Para de ficar olhando nas coisas. Se contente. Tenha contentamento. A alegria do Senhor é completa. Porque a presença do Senhor dá alegria. Que a alegria do Senhor possa entrar na nossa vida de tal forma que o nosso rosto possa sempre ser uma imagem do contentamento das nossas. Ser um reflexo do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu para nos dar alegria. Que a nossa alegria, que a nossa vida possa expressar a alegria. Que as nossas atitudes possam contagiar as pessoas ao nosso interior. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. E prepare seu coração para Deus uma imitação do Senhor. Nesta hora tão sublime,
dar um novo olhar para o mundo, para a vida, para as circunstâncias. Ser animados com você. Sabe que dentro de nós há uma alegria que o mundo não conquista e não tem entendimento. Porque a alegria do Senhor, a alegria pela fé. A alegria de estar em posses, de estar em ter.
Paulo orienta aquela igreja a se consagrar, a entender a comunhão e a importância dela. Não é só comer, mas é o motivo pelo qual nós comemos o pão e tomamos o cálice. É lembrar que um dia Jesus morreu para nos salvar. E esse sacrifício nos torna família do Senhor, parte do corpo, herdeiros com Cristo do Senhor. É próprio Senhor disse a gente que celebrar a ceia, fazer isso até que Ele venha. Estamos lembrando o dia feliz, o dia do Senhor. E nós vamos fazer até o dia do Senhor, o dia que Ele voltar, para levar a igreja reunida em alegria e em adoração. Paulo diz: pois o que recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, nessa hora nós vamos comer o pão. Em memória do Senhor, comamos o pão. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, graças a Pai, pela salvação, através de Jesus Cristo, Pai, que morreu no nosso lugar. Pelo dia que estamos falando do Senhor, perdoa-nos, abençoa, sempre que vai funcionar, por cada irmão, não demais, está lembrando do querido irmão. Muito obrigado por tudo, Pai, te agradeço, peço em nome de Jesus, amém. Depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Em memória do Senhor, bebamos o cálice. Pai, essa noite o teu amor nos sustente. O teu amor, ó Deus, entra no nosso coração de uma forma muito forte. Celebrar a ceia, lembrar, Deus, do seu sacrifício, lembrar a razão da nossa fé. Pai, nessa hora, Deus, nós queremos rogar ao Senhor em nosso nome. Se há, Deus, alguém em nosso meio que está tomado por tristeza,
Deus, que a consolação do nosso Espírito Santo e a alegria do Senhor possa estar sobre nós, povo de Deus que se comunica